Como é possível? Invisível, mas essencial à vida moderna. Inúmeras vidraças deixam penetrar a luz e mantêm o vento e a chuva de fora. Elas são uma parte essencial da nossa paisagem urbana, embora sejam incrivelmente frágeis. Produzir uma vidraça sem riscos e clara como cristal requer uma precisão delicada. O vidro apresenta alguns desafios à engenharia que até os peritos admitem que os confundem. Fabricar vidro é classificado como uma arte negra por causa das partes do processo que nós, na verdade, ainda não entendemos em grandes detalhes. E então, como os bruxos modernos que fabricam o vidro conseguem isso? Bem-vindo a Pinkerton, em St. Helens, na Inglaterra, um dos maiores produtores de vidro do mundo. O vidro deles é usado em tudo, de para-brisas de carro a edifícios. Antigamente, o vidro derretido era espremido entre cilindros para chegar ao tamanho desejado. Mas isso deixava riscos profundos que precisavam ser polidos à mão. Não é mais assim. Hoje em dia, a Pinkerton fabrica vidros começando do nada, sem nenhum arranhão. E fazer isso requer perícia. Tudo começa no que chamam de extremidade quente da linha de produção, a fornalha. Aqui o ingrediente principal é colocado, a areia. Mais de 50% da composição do vidro é de areia, e isso devido à maneira como a areia derrete. No calor de 2000 graus centígrados, a areia ou sílica, para dar seu nome correto, passa do estado sólido para o líquido. E como em um passe de mágica, no estado líquido, as moléculas se separam e deixam penetrar a luz. O problema é que quando ela chega a essa temperatura, fica instável, parecendo lava derretida. Então, um dos maiores desafios é encontrar formas de baixar o ponto de fusão e estabilizar a mistura. É o que fazem os outros ingredientes do vidro: o carbonato de cálcio, o calcário e a dolomita. Mas na fornalha o processo não está completo até o ingrediente final, tão importante quanto os outros e tão abundante quanto a areia: o vidro em si. O vidro moído se chama cullet. Ele é jogado na mistura de areia e pronto. Isso abaixa a temperatura de fusão para mais estáveis 1600 graus centígrados. E é nessa temperatura que o vidro que conhecemos nasce. Mas como se transforma vidro derretido em uma placa lisa e uniforme de vidro? A resposta, bastante surpreendente, é que ele é posto para flutuar em estanho. Este método de fazer vidro se chama processo de flotação e acontece dentro de uma câmara que tem todas as propriedades de uma bomba. Ali dentro, lingotes de metal são derretidos em um banho quente. A superfície da lata é perfeitamente lisa e quando se estica o vidro sobre a parte de cima, se produz a mesma superfície lisa. A razão para se usar estanho é que ele derrete em baixa temperatura e tem um ponto de ebulição muito alto. E por ser mais denso que o vidro, os dois podem compartilhar o mesmo banho sem se intrometerem no caminho um do outro. Mas aproxime-se com cuidado, porque para impedir que o vidro grude na lata, usa-se uma mistura pesada de nitrogênio e hidrogênio. A fita de vidro agora está lisa, mas o trabalho árduo não acabou. Esses rapazes estão prestes a mudar a largura do vidro. Para isso, ele precisa passar por uma sessão de esticadas e puxões, mais estafante que uma massagem russa. Está bem. Os cilindros de cima podem ser ajustados, empurrados, puxados, adiantados ou retardados. Fora do banho, o mecanismo é ajustado manualmente segundo dimensões precisas. Se a velocidade aumenta, o vidro fica mais estreito e mais fino. 600 toneladas de vidro derretido são continuamente jogadas nessa fornalha todos os dias. Ela nunca para. 24 horas, 7 dias da semana. Uma vez formado, o vidro precisa ser resfriado, mas bem devagar. Uma série de fornos de resfriamento espalhados sobre 640 metros da linha de produção abaixa sua temperatura em poucas horas.
Mas é aqui que está o perigo. Se o vidro é resfriado muito depressa, ocorre um desastre. Ele ficará muito quebradiço e frágil. Enquanto a temperatura cai para níveis que possibilitem o manuseio, o vidro precisa ficar perfeitamente claro. E ele fica porque o vidro tem uma propriedade única. Ele não cristaliza porque, por incrível que pareça, o vidro nunca se torna sólido. O vidro é classificado como um líquido superrefrigerado na medida em que nunca atinge completamente uma forma estável. Se você o puser na sua janela, daqui a 20 anos, ele estará ligeiramente mais grosso no fundo do que quando foi instalado. Então, as janelas que nós olhamos, na verdade, são viscosas. Tecnicamente, elas ainda são líquidas. Qual é o segredo dessa alquimia misteriosa por trás do vidro? O que normalmente acontece quando um líquido é refrigerado abaixo do ponto de fusão é ele se solidificar e cristalizar. Contudo, para alguns líquidos, é possível continuarem nesse estado até quando estão abaixo do ponto de fusão. O vidro é um deles. E é possível olhar através desse líquido superrefrigerado porque as moléculas de vidro se combinam de forma desordenada, permitindo a passagem de luz. O vidro está quase pronto. Ele foi aquecido, refrigerado, reciclado, esticado e lavado. Agora ele precisa enfrentar a lâmina afiada do cortador. Cortadores automáticos cortam o vidro em cacos utilizáveis. Beiradas marcadas são eliminadas e ele segue para o armazém. Se não fosse cortada, a produção de um dia se estenderia por 30 quilômetros. E isso aumentaria o risco porque a velocidade do vidro que sai continuamente da fornalha tem que ser igual à velocidade do vidro cortado que sai da esteira e que segue para o depósito. E existe o perigo real de que todo esse trabalho árduo seja destruído por um passo em falso. Agora todo o vidro está em pé e unido. Pode ver que ele parece esverdeado. Isso é intencional e algo que você deve agradecer. É devido ao óxido de ferro que foi deixado no vidro. Isso impede que os raios de luz manchem os tecidos, salvando seus móveis. Transportar vidraças enormes ao redor do mundo não é tarefa fácil. Eles precisam ser transportados por caminhões especiais que mantêm os engradados inteiros e bem presos no lugar. E lá vão eles para nossos escritórios, casas, carros e espelhos. Para nos proteger dos elementos, nos defender do perigo e nos dar uma visão mais segura e melhor do mundo. É incrível pensar que algo que consideramos sólido seja tecnicamente líquido, mudando lentamente enquanto olhamos através dele.